Fala, molecada do meu canal, tranquilo? Então, pessoal, o que a gente podia falar hoje? Hoje eu tô com um assunto na minha cabeça, matutando, e acho também super importante. É falar sobre por que o brasileiro não sabe falar inglês. É uma pergunta bastante pertinente, né? Mas se você for analisar essa pergunta de um fator contingencial, um fator mais abrangente, você também poderia fazer uma outra pergunta, né? Que por que o brasileiro não sabe refletir, por que você não faz capacitação melhor dos professores, por que o brasileiro, os alunos de modo geral, colocam o professor como o único salvador da pátria, o dono do poder, só ele sabe tudo e ao mesmo tempo tem medo dele, né? Já muitos alunos têm isso, ou também o contrário, pela falta de respeito à educação dos alunos em relação ao professor. Então, enfim, é muito relativo a gente ficar discutindo simplesmente a questão de uma matéria, que é no caso o inglês, que eu sou professor, mas é fundamental a gente tentar entender também a parte do todo, né? Por que o brasileiro, de modo geral, não sabe falar inglês? Por que o brasileiro, de modo geral, é analfabeto? Por que o brasileiro, de modo geral, não tem acesso aos cursos de informática? Porque são caros? E porque o governo também não paga e não incentiva? Por que o brasileiro, dentro da sala de aula, não sabe abordar e ter opiniões próprias e relevantes sobre política, sobre sociologia, sobre psicologia, sobre economia, sobre vários assuntos dentro da cadeia sobre a qual ele estuda, filosofia, antroposofia, teosofia, enfim, várias coisas são importantes que norteiam o todo para o crescimento intelectual do próprio aluno, né? Então eu acho que é muito importante a gente tentar entender a importância das escolas, tanto a nível público quanto privada, nessa questão da melhoria, né? Até em relação ao assunto que é mais específico da minha área, que é o idioma. Então, para eu tentar entender por que o brasileiro não sabe falar inglês, eu tenho que entender também a parte do sistema educacional, que para mim é falho no país, né? No Brasil. Por que o sistema educacional no Brasil é falho, cara? Porque para mim eu tenho que entender o que o sistema educacional representa. Para mim ele é um conjunto de meios que se concretiza, onde o aluno tem direito à educação. Mas aí eu fico pensando, mas se o aluno tem direito à educação, cara, como é que eu faço para ter esse direito? Quer dizer, se a instituição é pública e privada, como é que faz para o aluno se sentir seguro para ter esse direito, né? Então é muito difícil. Eu tenho esse direito, mas as ações e os meios pelas quais eu preciso ter esse direito, ele não chega até mim. Porque o governo não me dá segurança, o governo não fiscaliza tanto a parte logística e material das coisas tangíveis para eu estudar, quanto capacitação de professores, quanto a questão de organização estrutural da instituição escolar, tanto pública quanto privada, enfim, a questão extra-escolar, que é a base familiar, ou seja, é tudo uma miscelânea, é tudo uma desorganização completa. Em vez de trabalhar o todo, você acaba trabalhando de uma forma onde o aluno fica totalmente perdido. Então, essa questão de que o sistema educativo é um conjunto de meios pelos quais se concretiza o direito à educação, que é a verdade, mas como é que eu faço para chegar a esse direito, né? Então, não acho... Dentro desse direito, precisa ter um progresso social, né? Eu preciso uma democratização da sociedade. Eu preciso saber o que a sociedade me passa, o que o governo me passa, o que aquela instituição privada, o que aquela missão e aqueles valores daquela instituição me passa, para que o aluno se sinta seguro dentro daquele colégio, para que ele possa pagar ou fazer de graça. Quer dizer, se você não tem uma política de democratização, se você não tem uma compreensão, um desenvolvimento da formação da personalidade daquele aluno, se você não tem um progresso, né, social em cima disso, em detrimento desde a creche até a faculdade. Então voltando àquele assunto, como é que eu vou trabalhar o sistema educacional brasileiro de uma forma efetiva, e aí você jogar no ensino de um idioma, por exemplo,
como é que eu vou saber falar o idioma? O que o idioma é falho? O que a maioria das pessoas faz inglês particular, sabendo que é caro, mas em relação à necessidade e utilidade, é vital para ele para ele competir no mercado, né? E para ter um salário digno. Então você é praticamente jogado às traças, porque o ensino básico, o ensino fundamental, ele não te dá um inglês correto, uma política de gestão correta, e você fica meio que a ver navios. Então eu acho que o sistema educacional, a montagem dele, a estrutura dele, o Ministério da Educação, eu acho que ele não fiscaliza uma diretriz sólida, ele não sabe nem o que está acontecendo dentro das instituições públicas, como é que é feita essa política de progresso social, como é que é feita essa política de estruturação organizacional dentro das instituições públicas, como é que é feito a efetivação dos cargos para aquela determinada escola, enfim, se você está realmente fiscalizando o dinheiro que é colocado, tanto da parte material quanto da parte de gestão. Então é muita coisa complexa, é muita coisa complicada, é muito desvio de dinheiro, é muita falta de competência, você querer culpar o professor, que é o que está lá embaixo da estrutura, né? É muito, chega a ser ridículo, chega a ser muito vago, entendeu? Então eu acho que o sistema educacional efetivo deveria olhar para o próprio umbigo e tentar melhorar essa questão, né? O que mais poderia falar sobre o sistema educacional falido, né? Primeira coisa também que eu percebi, porque eu fui professor de escola pública e saí porque não aguentei, não só pela questão dos alunos serem mal educados, porque realmente eles são mal educados, e por fatores óbvios, pela falta de base familiar, né, pela falta de educação, de princípios, de valores, não tem norte nenhum, né, isso é um fator externo ao colégio, mas também pelo fator interno, que eu vi que a área pedagógica ela está totalmente isolada da área docente, da área do apoio familiar e do professor com o aluno. Eu não senti uma integração. A área pedagógica joga toda a responsabilidade de instrução do professor para com o aluno para o professor. O professor é responsável por educar o aluno, por instruir o aluno. Mas eu tentei fazer várias perguntas na época que eu dei aula. Como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho 40 minutos para cada turma, para dar uma aula na minha área. A minha função é instruir e fazer com que o aluno entenda, e evolua e amadureça e possa refletir dentro da minha área de conhecimento. Você dizer que o professor é responsável pela instrução e educação de um aluno é muito complexo, porque o professor não vai ter tempo de educar. Eu posso dar um toque, um incentivo, colocar boas maneiras, mas isso não quer dizer que eu consiga modificar o comportamento de um aluno dentro de sala. Por isso que eu já falava, e eu perdi um tempo muito grande durante a aula, porque eu perdia 10, 15 minutos da minha aula específica para dar esporro nos alunos. É aquela coisa que a área pedagógica cobrava do professor. É muito esquisito essa briga que não tem rumo entre a área pedagógica e a área do professor em prol do aluno. Quer dizer, é muito difícil, né? Então aí eu acabei saindo de lecionar em escola pública, né? Mas foi um aprendizado, pelo menos onde ao qual eu pude ver os erros e os problemas da escola, essa questão da política, do nepotismo, do remanejamento de cargo por funções totalmente diversas, falta de isonomia salarial, não sei, eu percebi muito essa questão de falta de você botar pessoas num cargo sobre a qual ela nunca se formou naquela área, e simplesmente por favorecimento pessoal. Pessoas que estão no cargo estão com medo de perder o emprego, e aí são votadas ali por questões políticas meramente, não por questões de qualidade e de progresso social. Enfim, e por isso foi um dos motivos que eu saí, porque eu não me senti motivado a desempenhar o meu papel como professor, né? Então, esse é um dos motivos que eu acho importante que o sistema educacional tem um norte, cara, em relação ao ensino do país, né? Agora, então, é só uma opinião minha, né?
Uma outra questão importante também, além do sistema educacional falho, para mim, tem um fator também do sistema, da qualidade de ensino do Brasil. Quer dizer, quando a gente chega a falar do inglês, por que o inglês é falho? Porque é uma política errada de estratégia, de metodologia errada de escrever, ouvir, falar e, claro, outro, e ler, totalmente mal utilizadas dentro da sala de aula. Os livros são repetitivos, os livros são muito chatos, o aluno não lê, o aluno não aprende, você não tem material tecnológico suficiente para colocar um listening adequado, é uma sala lotada, os alunos não prestam atenção porque tem déficit de atenção, são mal educados, então tudo é muito complexo para você tentar fazer com que o aluno saiba falar inglês. Ele não vai saber falar inglês, ele vai responder, repetir aquilo que o professor está pedindo e com muita dificuldade. Então, ele não vai conseguir nunca a fluência, ele não vai conseguir nem metade do que está sendo proposto, mesmo porque você não sabe nem qual é a proposta do ensino dentro do colégio. Você não adianta você jogar e impor um livro, se o livro pelo qual foi colocado ali para lecionar, o aluno não tem a mínima noção daquele livro. E eu estava numa sexta série, sétima, oitava série, o aluno não sabia a matéria de quinta do idioma. Ele não sabia ler, ele não tinha pronúncia, ele não tinha sintaxe de ideias, ele não tinha coerência nenhuma, ele não sabia se portar como aluno. E eu estava na sétima e oitava série, e o aluno na primeira unidade, no primeiro capítulo do livro, era um artigo relativamente intermediário, já porque é aluno de oitava série, e os alunos dão inglês desde a quinta, quarta série. E como é que você faz? O aluno não sabe verbo to be, não sabe pronome do sujeito, não sabe pronome do objeto. Como é que ele vai lá ler um texto da unidade 1 do oitavo ano? E aí eu fui tentar fazer esse teste, né? Se eu estava errado, se eu não estava. Eu fui pegar vários livros anteriores de outros anos e vi que o aluno não sabia tanto o livro de quinta, da sexta, da sétima e oitava série. Bom, então para que eu vou fazer? Como é que eu vou lecionar no livro de oitava série, gente? Então o título já diz, é impossível o aluno falar inglês dessa forma. Porque não há dinamismo da aula, você não faz o aluno refletir, você não faz o aluno jogar uma palavra para ele tentar trocar uma ideia em cima daquela palavra para conversar. O aluno não está interessado, ele está acomodado, ele está entediado, talvez porque as aulas são tediosas. O professor precisa de uma forma melhor para dar aula em cima do inglês. O inglês precisa de dinamismo, de atitude. Mas é um conjunto de coisas, galera. É muito complicado você tentar fazer com que o aluno fale inglês da forma que é colocada nas escolas. Então a única forma que eu vejo de fazer o aluno falar inglês é você pegar o processo desde o início da creche. O aluno, por mais que a metodologia seja diferente, mas você tem que pegar o inglês desde o início da creche, ou seja, para você fortalecer o lado cognitivo da criança, de você fazer a criança assimilar as imagens, olhar para as imagens e ver que aquele objeto, aquela imagem fala daquela forma, por mais que seja subconsciente, mas com o tempo ela vai conseguir colocar isso no consciente. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você colocar imagem, quanto mais você utilizar sons para a criança, ela vai assimilar, você vai estimular o lado lúdico da criança. Já que no Brasil, que é um país em desenvolvimento, os pais não tiveram a chance de estudar, então obviamente eles não vão estudar inglês com você, e a maioria é pobre, classe média baixa, não tem acesso, e não está em casa, e tem que trabalhar, enfim, a criança fica sozinha, ou muitas das vezes fica com a tia, ou seja, ela não tem acesso ao idioma, mesmo que tenha estudado em casa. Então como é que ela faz? Ela tem que ter aumento de carga horária no colégio, ela tem que ter exercícios de escrita, de listening e de fala muito mais presentes, mas como é criança, então fica na questão do aspecto tangível dos objetos, das brincadeiras lúdicas, que leva 1 a 2 ou 3 anos para que a criança comece a falar uma determinada palavra. E isso é muito bom para o idioma. Isso é comprovado na Europa, isso é comprovado na Ásia. As pessoas falam inglês desde pequeno nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Não necessariamente tem que estudar inglês particular, como o Wizard, como essas escolas de inglês particular, que são importantes, mas eu estou querendo dizer com relação às escolas públicas e privadas. O aluno teria esse direito de ter um inglês digno e uma forma de estudar melhor, entendeu? De uma forma tão igual quanto uma escola particular de inglês.
onde você faz uma metodologia totalmente diferente do colégio. Então por que tem que ser diferente? Não necessariamente teria que ser diferente, teria que ser igual ou até melhor numa escola pública e numa escola particular. Escola particular que eu digo dentro do colégio e não dentro de uma escola de idiomas onde o aluno acaba gastando zilhões de grana, praticamente metade de um carro, para ele fazer inglês durante 4, 5 anos da vida dele. Então assim, eu acho isso uma perda, é uma pena, é uma perda, não é uma perda de tempo, mas é uma estagnação nossa, é uma falta de preparo de todas as áreas, né? Aí você vê notícias no jornal, quando tem eventos esportivos, ou Olimpíada, ou Copa do Mundo, ou coisa parecida, a gente não está preparado. Você vê a parte de hotelaria, você vê que os funcionários são muito mal preparados. E aí eles fazem o quê? Eles são obrigados a que o pessoal da gerência invista neles para eles se virarem a falar inglês em 3, 6 meses. Eles não vão falar em 3 meses, 6 meses no inglês. Vão aprender um inglês técnico, direcionado para a área, para tentar rasgar alguma coisa para não ficar perdido. Porque com certeza vai atrapalhar a imagem da empresa sobre a qual ele trabalha, que é o hotel. Né? Para você ver que o brasileiro tem uma noção de idioma totalmente deturpada. Ele estuda por obrigação, ele não estuda por um aspecto cultural, profissional, lá atrás, né? Por isso que uma criança na Europa fala em 15, 12 anos, ela praticamente está falando fluente. Justamente por isso que eu falei, o inglês é introjetado uma metodologia mais eficaz desde a maternal, desde a creche. E é um processo gradual. E aí começa com a gramática, com a ampliação de vocabulário, com a parte de escrita. É um processo muito mais flexível e dinâmico da relação professor e aluno. As salas não são olhadas para frente, onde o aluno fica só olhando para o professor de baixo para cima. O professor ele desce do tablado, os alunos eles fazem teatrinho, os alunos eles expõem. Não há uma delegação somente de um lado do professor com o aluno. Não é uma característica de subordinação somente. Se há uma flexibilidade da estrutura hierárquica entre o professor e o aluno lá fora. Eu vejo muito isso. As salas de aulas elas são em círculos, os alunos eles se olham uns nos outros, por mais que ele tenha dificuldade, ou seja tímido, né, ou tenha vergonha, ou ele tenha dificuldade de fato, não importa. Isso facilita a interação, o relacionamento interpessoal entre o aluno e os outros alunos, né? E, obviamente, que ele se sinta seguro com o professor, desde que o professor não tenha tanto ego e tire essa questão do poder, do dono da verdade. Isso existe muito no país, aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho muito importante, primeiro, o sistema educacional falido, que para mim é falido. Depois, esse processo de sistema de qualidade de ensino totalmente errado, né? O que não propicia o ápice do idioma. Você está vendo como prova, 90% das pessoas não sabem falar inglês. Tem pessoas que têm bem-sucedidas em suas respectivas carreiras, mas não sabem falar inglês e me contratam para eu dar aula. E são pessoas ricas, tem pessoas que têm a relação status quo muito bem definidas, mas precisam viajar, tanto a negócio como lazer, e me contratam para dar aula para eles, de curto prazo. Me pagam muito bem, mas a questão não é essa. Eu estou querendo discutir justamente isso. Por que uma pessoa de 10 anos, de 12, 15 anos, que é adolescente lá fora, consegue falar inglês? Ele não tem essa necessidade, essa carência, esse vazio intelectual em relação ao idioma, né? Por isso a questão do que eu falei, o sistema educacional nacional é falho, em virtude de toda essa política externa, essa política de enriquecimento ilícito, favorecimento pessoal, nepotismo, né, remanejamento de cargo, funções, princípio de isonomia que não existe. Então aquilo que eu falei já. E aí o sistema de qualidade também é totalmente errado. Então começa tudo errado. Depois também tem a questão da parte da família, que a pessoa é completamente isolada do pai, do aluno. Você não tem uma conversa, você não tem um certo conhecimento para trocar uma ideia com o aluno acima daquela necessidade dele, dentro de casa. Porque para mim a educação é feita dentro de casa, não é o professor que vai educar ele. Eu divido isso. Não, veja bem, gente, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Eu só estou dizendo que se eu fosse mentiroso, e se a minha verdade é errada, então por que os professores não educam os alunos? Se o professor é responsável pela educação do aluno dentro de um colégio, então por que os alunos não têm respeito? Por que você não consegue dar aula? Por que tem tanta demissão de funcionário, de professor? Eu pedi demissão também porque eu não aguentava, eu estava cansado, estava estressado, eu não estava dando aula, eu estava xingando o aluno, entre aspas,
perdendo a minha razão, porque eu não aguentava dar aula porque eu não podia gritar, eu estava gritando, eu não estava sendo escutado, ninguém estava me ouvindo, não tinha respeito, déficit de atenção. Então, assim, várias coisas me levavam a sair. Então eu vou partir para uma outra área, mesmo que eu tenha entendimento do meio da minha área, para fazer outra coisa. E eu já fazia, mas agora é totalmente voltado para o projeto. E uma dessas é consultoria também, justamente porque vai explicar isso que eu estou explicando. Então você tem essa falta de controle familiar, né? A falta de conversa extraescolar, que é falho dentro das instituições públicas e privadas. O professor ele não tem autonomia e respeito pela própria diretoria, que não dá suporte para ele, e o aluno tem sempre razão. Hoje, quando você está vendo a diferença do hoje para antigamente, onde havia um certo respeito do professor, né, com relação até dos pais dos alunos. Quando o aluno tinha um problema ou fez uma cagada, o aluno tinha que pedir para o pai assinar, e o pai teria que ir no colégio, e o pai escutava o professor. O pai ele respeitava o professor e compreendia a justificativa do professor. Hoje em dia o professor pode dar duas justificativas que ele está dizendo que o professor é filho da puta. Tem aluno que bate no professor, ou até o pai mesmo vai lá para bater. Quer dizer, que visão tem esse aluno sobre educação? Nada, porque se o pai faz isso, a família dele faz isso, e mima o aluno, que princípios e valores ele vai ter? Nenhum. Então é complicado também essa questão extraescolar, né? E aí, já que é complicado, deveria ter uma massificação da área pedagógica e na psicológica dentro das instituições públicas e privadas. O governo teria que dar muito dinheiro para cada colégio, para cada instituição, independente de ser pequena ou grande, ter vários profissionais da área para acompanhar o comportamento do aluno, não só dele, como dos pais também, para você ver uma interação melhor deles dentro do colégio, entendeu? Porque isso é muito vasto, é muito complexo, essa questão do sistema educacional ser falho, né? Então, para mim, gente, é isso, as características e a forma que eu entendo por que o brasileiro não sabe falar inglês, não é o topo do problema, né? O topo do problema foi isso que eu acabei de falar, e falei um pouco também dessa questão do final, né? Que é o idioma. A gente não consegue falar, e também tem a síndrome do brasileiro de patinho feio, né, de que todo mundo é melhor, os países do G8 são melhores, os Estados Unidos é melhor, a Inglaterra é melhor, a Austrália é melhor, os países da Europa são melhores, tudo é melhor, a política é melhor, e você já tem essa falta de orgulho pessoal, você se sente um merda em relação a um pouquinho que você já aprende, e eu não compreendo dessa forma. Nós temos condições de competir com todos os países de igual para igual, desde que o sistema, tudo que eu falei, seja colocado em prática de uma forma competente. Dizer que o Brasil não tem dinheiro, também eu não concordo. O país é um dos países que mais pagam tributo, né, e nós pagamos muito bem pago, e o governo é desvirtuado. O dinheiro é enriquecido de maneira ilícita. As pessoas se aproveitam, os governantes se aproveitam disso. Mas agora, o país já era para ser G8 há muito tempo, em virtude da tributação. Então dizer que nós somos patinhos feios é apenas um complexo, entendeu, de inferioridade que nós temos, e é uma coisa subconsciente já, em virtude de todos esses nossos problemas de complexos de inferioridade, em virtude dos nossos costumes, da nossa sociedade, eu roubo, mas eu faço, né? O outro político ele é ladrão, mas esse é pior, então eu prefiro botar um cara mais ou menos do que botar um cara ruim pra cacete. Olha só, é a mesma coisa que você faz isso com os colégios, você faz com os diretores, você faz parapedagógico, você faz com o psicólogo, você faz com os professores, você cagueana pro aluno, você não está preocupado com a qualidade de ensino, então vou copiar no padrão negro e deu, o problema do aluno, não quer prestar atenção, não presta. Tudo isso está errado. Eu prefiro sair, pedir demissão e tentar buscar um aluno que goste do que eu estou falando, do que eu perder o meu tempo e saber que eu não consigo tirar o aluno da obscuridade, da ignorância. Porque o aluno está obscuro totalmente em todos os fatores, seja extraescolar como dentro da escola. Então é aquela coisa, você prefere buscar paz ou acabar com a guerra? Eu prefiro buscar paz. Então aquele que me escuta é um caminho andado, porque eu posso ensinar dentro daquele caminho que a pessoa possa crescer e amadurecer. Agora, eu não posso impor e puxar o aluno à força, entendeu? Para pegar esse caminho onde a qual eu já estou traçando.
dá muito mais trabalho, é muito mais desgastante para mim. Eu vou acabar morrendo, eu vou acabar tendo um treco. É por isso que os professores são estressados. É por isso que os professores têm medo, né? E isso não é vida, né, pessoal? Isso não é qualidade de vida. Viver dando aula dessa forma, né? Instruir para mim é uma bênção. O professor para mim é uma coisa linda. Você viver como professor. Infelizmente no Brasil você vê de uma forma ridicularizada, né? O professor é ridicularizado. Assim como um gari, por exemplo. O gari ele tem uma função muito bacana e digna de limpar as ruas, né? E a gente vê com preconceito. A gente não dá valor a esse tipo de função, né? De limpar as ruas, de não fazer as nossas casas federem, os lixos não ficarem sujos. Assim como o professor, eles não acham que o professor é digno de dar aula e instruir uma pessoa, de dizer quanto aquela pessoa foi importante para você há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje eu me lembro de professores quando eu era criança, e isso às vezes até choro, que eu lembro de professores que me deram bastante toques, foram extremamente importantes em um determinado momento da minha vida, seja numa faculdade, no ensino médio e no ensino fundamental. Por que não? Mesmo eu tendo vergonha, sendo tímido, eu não ter tido dado a importância naquela época, mas eu fui crescendo e encontrei esses professores na rua e vi quanto eles foram importantes para mim. Mas o que é legal é que eu acordei, e que o aluno tem que acordar. Porque eu não vi nenhum professor motivar um aluno, ele incentiva o aluno. A motivação parte de dentro da pessoa. Eu nunca vi um psicopedagogo incentivar um aluno, eu nunca vi um psicopedagogo dentro do colégio integrar o aluno com o professor, fazer o aluno melhorar com relação às disciplinas, ter uma assiduidade dos pais com relação aos alunos, os próprios filhos. Eu não vejo, é muito raro. Então tá tudo errado, gente. A joia para mim sempre vai ser o aluno, e não o diretor, o pedagogo, o psicólogo, os livros. Não, a joia a ser lapidada são os alunos. Agora, como você vai lapidar, galera, depende da metodologia que você vai aplicar, concorda? Então a melhor maneira que eu lapido é fazendo o aluno refletir. Entendeu? Reflita, pense, raciocine, questione, duvide. Não pegue ideais e historiadores do passado, mesmo que tenham feito parte do passado e feito muita coisa interessante. Mas você também pode ser um. Então, para você ser você também tem que questionar, você tem que refletir, você tem que dar seu ponto de vista sobre aquilo que foi feito no passado e o que pode ser usado no hoje. E muito pouca gente faz isso. Muito poucos professores fazem isso. Poucos professores têm essa liberdade de ensino. Não, eles não te dão liberdade. Você tem que acabar o livro, acabar os capítulos, seguir a ementa. Olha como você deturpa. Você seguir a ementa é uma coisa, mas a forma que você tem que seguir, eu acho que é livre-arbítrio do professor. Mas a área pedagógica não deixa. E isso é um fator grave, na minha visão. Imagina se eu pudesse selecionar idioma do colégio da maneira correta, como é feito lá fora. Eu tenho certeza que o aluno poderia ficar mais satisfeito, que o aluno poderia ter muito mais efetividade com relação à conversação, escrita, listening, que é escutar, e ler, né? Para poder dar sua opinião, para poder interagir, e não ficar que nem um desesperado jogado nas traças para arrumar emprego, desesperado para ter que falar inglês porque ele precisa, né? Então é isso, galera. Esse assunto é super bacana, eu precisava falar, já que eu toquei sobre os assuntos sobre fluência, né? Já coloquei nos outros vídeos sobre algumas áreas do idioma com relação a cumprimentos, apresentações e despedidas. Eu já fiz algumas aulas de inglês, né? Mas essa é uma questão muito mais importante sobre a política de gestão, política de qualidade de ensino, por que o sistema educacional é falho, né? Por que os pais estão ausentes, né? Por que existe toda essa ignorância, né, no país, porque essa síndrome do patinho feio nosso em relação aos países desenvolvidos, né? Gente, é tudo uma questão de querer. Você pode, eu posso, o governo pode, nós podemos, seus pais podem, os alunos podem, então é só querer, galera. Beleza? Eu vou nessa porque eu tenho que lecionar, né? Tô tomando meu suquinho aqui de limão, tá um calor desgraçado aqui. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado.
comentem, dê um like maneiro, se inscrevam no meu canal. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha dúvida mesmo sobre o que eu falei, ou queira saber mais sobre esse assunto que eu falei hoje. Eu vou lá, tenho o maior prazer em ajudar vocês, galera. Beleza? Então é isso, fica pra próxima.